Tu já ouviu falar sobre a família mais poderosa dos Estados Unidos, mas também uma das mais marcadas por tragédias? A família Kennedy não é apenas um sobrenome associado ao poder político, à riqueza e ao glamour de Hollywood. Ao longo de décadas, eles se tornaram protagonistas de uma narrativa quase mitológica, repleta de conquistas extraordinárias, mas também de perdas devastadoras. A cada geração, acidentes misteriosos, mortes precoces e tragédias públicas foram se acumulando, a ponto de nascer a expressão "a maldição dos Kennedy". Mas será que estamos diante de um destino inevitável, um fardo herdado, ou tudo não passa de uma coincidência amplificada pela atenção da mídia e pelo fascínio que o mundo tem por essa família? Eu espero que tu já tenha feito teu café, porque hoje a gente vai conhecer a fundo a história por trás dessa maldição. Como ela começou, quem foram suas vítimas e por que ainda hoje o nome da família Kennedy continua cercado de mistério. Eu sou a Rai e esse é o Café com Mistério. Para entender a maldição, a gente precisa voltar às origens. A história começa com Patrick Kennedy, um imigrante irlandês que no século XIX deixou a Irlanda para buscar uma vida melhor na América. Era a época em que milhões de irlandeses fugiam da fome e da pobreza e Patrick desembarcou em Boston em 1849. A partir dali, os Kennedy se estabeleceram em solo americano, buscando ascensão social e econômica. Mas foi só com o neto de Patrick, o Joseph P. Kennedy Sr., que a família realmente se tornou poderosa. Joseph era um homem ambicioso, um banqueiro, empresário inteligente, mas também controverso. Acusado de envolvimento com contrabando de bebidas durante a Lei Seca e conhecido por seus contatos políticos, Joseph tinha um único objetivo: transformar os Kennedy em uma dinastia. E para isso, ele investiu não apenas em negócios milionários, mas também na educação e no futuro político dos seus filhos. Era a partir deles que o legado seria construído, mas o que ele não poderia imaginar era que junto com o poder também viria uma sequência inacreditável de tragédias. O Joseph tinha um herdeiro favorito, seu filho mais velho, Joseph também, mas dessa vez Kennedy Jr. Brilhante, atlético e corajoso, Joseph Jr. foi preparado desde cedo para ser presidente dos Estados Unidos. O sonho do pai era ver ele no cargo máximo da política americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, no entanto, Joseph Jr. se alistou como piloto da Marinha. Em 1944, ele se voluntariou para uma missão considerada extremamente perigosa: pilotar um avião carregado de explosivos que deveria ser lançado contra alvos inimigos na França ocupada. O plano era que ele e o copiloto saltassem de paraquedas após ativar o sistema automático do avião, mas algo deu errado. A aeronave explodiu no ar antes que eles conseguissem escapar. Esse foi o primeiro grande golpe contra o sonho político da família Kennedy, porque o filho que deveria carregar o legado estava morto, e ele tinha apenas 29 anos. Joseph Sr. então voltou seus olhos para o segundo filho mais velho, John Fitzgerald Kennedy, o presidente que encantou o mundo. Conhecido intimamente como Jack, nasceu em 1919 e cresceu em um ambiente marcado pela expectativa do sucesso. Apesar do sofrimento desde jovem com problemas graves de saúde, incluindo dores crônicas nas costas e a doença de Addison, ele demonstrou uma resiliência impressionante. Diferente do irmão mais velho, que era herdeiro oficial, o John não parecia destinado à presidência. Mas após a morte trágica do primogênito durante a Segunda Guerra Mundial, o caminho político se abriu para ele. Carismático, eloquente e com uma presença magnética, o Kennedy entrou para a política ainda jovem, conquistando uma cadeira na Câmara dos Representantes em 1947 e posteriormente no Senado em 1953. Nesse mesmo ano, casou-se com a Jacqueline Bouvier, uma jovem sofisticada que viria a se tornar um ícone de elegância e estilo no mundo todo. Em 1960, aos 43 anos, Kennedy enfrentou Richard Nixon nas eleições presidenciais. Foi uma disputa histórica, marcada pelo primeiro debate televisionado da história dos Estados Unidos. Enquanto Nixon parecia abatido, suando e mal iluminado pelas câmeras, Kennedy surgiu confiante, sereno e com uma imagem impecável. Muitos acreditam que essa performance na TV foi decisiva para a vitória apertada. Kennedy, assim, se tornava o presidente mais jovem já eleito e o primeiro católico a ocupar a Casa Branca. Seu governo ficou gravado por episódios cruciais: a invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, um fracasso militar e político, a crise dos mísseis de 1962, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear contra a União Soviética, e também o lançamento do ambicioso programa espacial que prometia levar o homem à Lua. Kennedy também apoiou a luta pelos direitos civis, ainda que de forma cautelosa, conquistando a admiração dos que viam nele a promessa de uma nova América. Ao lado dele, Jacqueline, que encantava o público com seu charme e inteligência, Kennedy transformou a Casa Branca em um símbolo cultural. O casal presidencial era jovem, bonito e moderno. Revistas do mundo inteiro estampavam suas imagens, comparando-os à realeza europeia. Mas todo o encanto se quebrou em 22 de novembro de 1963. Naquela sexta-feira, Kennedy estava em Dallas, no Texas, para uma série de compromissos políticos.
O clima político, no geral, era tenso. Muitos texanos se mostravam hostis ao presidente por suas posições em relação aos direitos civis e por conflitos dentro do Partido Democrata. Ainda assim, ele seguiu com a sua agenda. Por volta do meio-dia, Kennedy e Jacqueline embarcaram em uma limusine conversível preta, acompanhados do governador do Texas e de sua esposa. O cortejo presidencial desfilava lentamente pelas ruas da cidade, enquanto multidões se aglomeravam para ver de perto o casal mais famoso do mundo. Ao meio-dia e meia, a comitiva entrou na Delaware Plaza. Foi nesse instante que a história mudou para sempre. De repente, ouviram-se disparos. O primeiro tiro atingiu Kennedy na parte superior das costas, saindo pela garganta. O segundo tiro atingiu o governador. E o terceiro, fatal, acertou a cabeça do presidente, despedaçando seu crânio diante do olhar atônito da sua esposa. Jacqueline, em choque, é vista tentando agarrar os pedaços do crânio do marido sobre a traseira do carro, enquanto o motorista acelerava em direção ao hospital Parkland. Em poucos minutos, Kennedy foi declarado morto. Ele tinha apenas 46 anos. As imagens do assassinato, registradas amadoramente pelo cinegrafista Abraham Zapruder, eu acho que é isso, correram o mundo. Até hoje, o chamado filme Zapruder é uma das evidências mais analisadas e debatidas da história moderna. A versão oficial responsabilizou Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro com ligações suspeitas com Cuba e a União Soviética. Poucos dias depois, ele seria assassinado diante das câmeras de TV por Jack Ruby, o que alimentou ainda mais as teorias da conspiração. Muitos acreditam até hoje que o crime envolveu múltiplos atiradores, conspirações da máfia, da CIA ou até mesmo inimigos políticos internos. O velório do Kennedy reuniu líderes de todo o mundo e milhões acompanharam pela televisão o enterro no Cemitério Nacional de Arlington, onde a sua lápide ainda hoje atrai visitas. A imagem de seus filhos pequenos, John Jr. e Caroline, vestidos de luto, marcou profundamente a memória coletiva. A morte de John F. Kennedy não foi apenas o fim trágico de um presidente, foi a perda de um símbolo. O sonho de uma nova era para os Estados Unidos terminou em segundos e a suposta maldição ganhava mais força. Se o John F. Kennedy era o carismático líder que encantava multidões, Robert Francis Kennedy, ou simplesmente Bob, era a alma combativa da família. Nascido em 1925, Robert era o sétimo filho de Joseph e Rose Kennedy. Diferente do irmão mais velho, John, que parecia brilhar naturalmente diante das câmeras, Bob tinha um temperamento mais sério. Durante a juventude, serviu à Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e, ao retornar, formou-se em Direito pela Universidade de Harvard e pela Universidade da Virgínia. Desde cedo envolveu-se na política, mas sempre foi visto como alguém que trabalhava nos bastidores. O estrategista que sustentava as campanhas da família. Na campanha presidencial de 1960, Bob foi peça-chave para a vitória de John. Organizado, meticuloso e agressivo contra adversários, ele conquistou respeito e também muitos inimigos. Quando John assumiu a presidência, nomeou Robert como Procurador-Geral dos Estados Unidos, um cargo de enorme poder. Robert então ganhou notoriedade pela luta contra o crime organizado. Enfrentou diretamente a máfia, liderando investigações duras, e também se destacou na luta pelos direitos civis. Foi um dos principais aliados de Martin Luther King Jr., apoiando marchas e iniciativas pela igualdade racial. Seu compromisso com causas sociais lhe rendeu prestígio, mas também o colocou na mira de grupos poderosos. A morte de John, em 1963, foi um golpe devastador para Robert. Muitos dizem que ele nunca mais foi o mesmo. O peso do luto e a sensação de responsabilidade pessoal, afinal, foi ele que autorizou as medidas de segurança naquele fatídico dia em Dallas, o atormentaram profundamente. Ainda assim, ele decidiu seguir o legado do irmão. Em 1965, Bob foi eleito senador por Nova York. E em 1968, em meio a um país abalado pela Guerra do Vietnã, pela luta racial e pelo assassinato recente de Martin Luther King Jr., Robert anunciou sua candidatura à presidência. Para muitos, ele representava esperança. Seu discurso era forte, humano e prometia unir uma nação fragmentada. Jovens, minorias e trabalhadores viam nele a chance da mudança. No dia 4 de junho de 1968, Robert alcançou uma vitória crucial ao vencer as primárias da Califórnia. Era um passo decisivo rumo à indicação democrata e possivelmente à Casa Branca. Após o anúncio da vitória, ele se dirigiu ao Hotel Ambassador em Los Angeles para discursar diante de uma multidão eufórica. Pouco depois da meia-noite, Robert se despediu do público com palavras de otimismo. Agora vamos todos rumo a Chicago e a vitória. Acompanhado por sua esposa e assessores, Bob atravessou a cozinha do hotel em direção à saída. E foi nesse momento que o destino o alcançou. Um homem se aproximou em meio à multidão. Sirhan, talvez esteja falando isso errado. Um imigrante palestino de 24 anos que de repente sacou um revólver calibre 22 e disparou vários tiros contra Robert. O primeiro tiro atingiu Bob atrás da orelha direita, atravessando o cérebro. Outros disparos atingiram pessoas próximas. O hotel, tomado
pela euforia, segundos antes mergulhou no caos. Testemunhas correram, gritos ecoaram e alguns tentaram imobilizar o atirador, que foi contido imediatamente. Robert caiu no chão, sangrando, mas ainda consciente por alguns instantes. Enquanto era socorrido, uma cena ficou marcada para sempre. O jovem Juan Romero, um garçom mexicano de 17 anos que trabalhava no hotel, ajoelhou-se ao lado de Bob, segurando sua cabeça e rezando. Robert teria supostamente sussurrado: "Tudo vai ficar bem", antes de perder a consciência. Ele foi levado às pressas para o hospital Good Samaritan, onde os médicos lutaram durante horas para salvar sua vida. Mas na madrugada do dia 6 de junho, 2 dias após o atentado, Robert F. Kennedy foi declarado morto e ele tinha apenas 42 anos. A notícia devastou os Estados Unidos. Milhões acompanharam o velório e o enterro, que ocorreu no mesmo cemitério National de Arlington, ao lado do John. As imagens de seus filhos, agora também órfãos de pai, como já havia acontecido com os primos, reforçaram o peso trágico da história da família. O assassino declarou que havia agido por motivos políticos, afirmando-se contrário ao apoio de Robert a Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Até hoje, seu julgamento e condenação à prisão perpétua geram debates e teorias. Muitos acreditam que ele não agiu sozinho e há suspeitas de manipulação ou conspiração. A morte de Robert não foi apenas a perda de um líder em ascensão, foi o fim de uma esperança. Para muitos americanos, ele seria o candidato capaz de curar as feridas deixadas pela guerra e pela luta racial. Sua ausência deixou um vazio imenso na política e consolidou ainda mais a ideia de que os Kennedy estavam destinados a carregar uma maldição. Só que a lista de tragédias não parou por aí. A maldição não atingiu apenas os grandes líderes políticos, mas também outros membros da família que, direta ou indiretamente, sofreram tragédias que pareciam repetir-se como um padrão. Rosemary Kennedy, a terceira filha de Joseph e Rosie Kennedy, nasceu com leve dificuldade de aprendizado e comportamento imprevisível. Na época, isso era visto com preconceito, especialmente em uma família que vivia sob os holofotes e que prezava pela imagem da perfeição. Seu pai, Joseph Kennedy Sr., preocupado com os possíveis escândalos que o comportamento da filha poderia causar, autorizou que ela fosse submetida a um procedimento médico chamado lobotomia, uma cirurgia experimental que consistia em cortar conexões entre os lóbulos frontais do cérebro e o restante do sistema nervoso. Na teoria, a lobotomia era usada para controlar comportamentos considerados problemáticos, como agressividade, ansiedade ou impulsividade. Mas na prática, era um método invasivo, impreciso e extremamente perigoso. O procedimento de Rosemary foi realizado em 1941, quando ela tinha apenas 23 anos. Durante a cirurgia, os médicos pediram para que ela recitasse orações e canções enquanto cortavam as ligações cerebrais, até que, de repente, ela parou de falar. O resultado foi devastador. A Rosemary perdeu quase todas as funções motoras e cognitivas, ficou com dificuldade de falar, andar e cuidar de si mesma. Ela passou o resto da vida em uma instituição no estado de Wisconsin, longe da família, praticamente esquecida pelo público. O caso foi mantido em segredo por décadas e, quando veio à tona, chocou o mundo. Muitos historiadores consideram Rosemary Kennedy a primeira vítima da chamada maldição dos Kennedy. Caitlyn, conhecida como Kiki, era a irmã mais próxima de John. Carismática e determinada, desafiou a família ao casar-se com William Cavendish, eu acho, herdeiro de uma das famílias aristocratas mais importantes da Inglaterra. Em 1944, apenas 4 meses após o casamento, William foi morto em combate na Segunda Guerra Mundial. 4 anos depois, Caitlyn morreu em um acidente de avião na França aos 28 anos. Seu pai, Joseph Sr., foi o único da família a comparecer, já que a sua mãe e os irmãos desaprovavam a sua vida amorosa. A vida de John e Jacqueline Kennedy também foi marcada por tragédias pessoais pouco lembradas. O casal teve 4 filhos, mas apenas 2 sobreviveram à infância. A primeira filha, Arabella Kennedy, nasceu morta em 1956. Em 1963, poucos meses antes do assassinato do presidente, nasceu Patrick Bouvier Kennedy, que viveu apenas 2 dias devido a problemas respiratórios. As mortes dos bebês devastaram o casal, e especialmente Jack, que enfrentou uma profunda depressão. Esses episódios, somados à perda posterior do marido, aumentaram ainda mais a aura trágica que cercava o nome Kennedy. O mais novo dos irmãos, Ted, teve uma longa carreira política, mas sua trajetória também foi marcada por tragédias. Em 1969, ele se envolveu em um acidente na ilha de Chappaquiddick. Eu não faço a menor ideia se isso aqui dá certo. Seu carro caiu de uma ponte e a passageira, Mary, que também era sua secretária, morreu afogada. Ted sobreviveu, mas ele demorou horas para reportar o acidente às autoridades. O escândalo destruiu a sua chance de chegar à presidência e reforçou a ideia de que o sobrenome Kennedy carregava um peso sombrio. David Kennedy, filho de Robert Kennedy, tinha apenas 12 anos quando viu o pai ser assassinado. Esse trauma marcou a sua vida para sempre. Na juventude, ele se envolveu com drogas e, mesmo após várias tentativas de reabilitação, não conseguiu se recuperar. Em 1984, foi encontrado morto em um hotel na Flórida, vítima de uma overdose aos 28 anos. Outro filho de Robert, Michael Kennedy, parecia herdar o espírito aventureiro da família. Empresário e ativista, também estava constantemente nos holofotes. Em 1997, durante as comemorações de fim de ano, ele morreu em um acidente de esqui no Colorado. As circunstâncias foram polêmicas porque ele descia as montanhas em alta velocidade, jogando
jogando futebol no gelo com um parente sem usar capacete, e ele tinha só 39 anos. Talvez o caso mais emblemático depois do assassinato do presidente, John Jr., filho de John e Jacqueline, cresceu sob o olhar do mundo inteiro. Considerado o príncipe da América pela imprensa, era advogado, jornalista e uma das personalidades mais admiradas da sua geração. Em 1999, pilotando um avião particular rumo a Martha's Vineyard, ele perdeu o controle da aeronave em meio à neblina. O avião caiu no Oceano Atlântico, matando John Jr., sua esposa Carolyn e a cunhada Lauren. Ele tinha apenas 38 anos. Cada um desses episódios acrescentava mais um tijolo à lenda da maldição. A sucessão de tragédias, acidentes de avião, overdose, acidentes de carro e assassinatos parecia impossível de ignorar. A cada geração, novos nomes se tornavam vítimas, reforçando a narrativa de que o sobrenome Kennedy estava marcado pelo destino. Nem todas as tragédias da família vieram através de mortes. Algumas foram escândalos públicos que abalaram o prestígio do nome. Em 1991, William Kennedy Smith, sobrinho de John e Robert, foi acusado de estupro por uma mulher chamada Patricia Bowman. Embora William tenha sido absolvido das acusações, o processo expôs a imagem dos Kennedy a um novo tipo de tragédia, a moral, e reforçou a percepção de que mesmo as novas gerações não conseguiam escapar das sombras do sobrenome. Cada nova tragédia parecia reforçar a ideia de que havia, de fato, uma maldição pairando sobre os Kennedy. Mas será que existe realmente uma maldição? Alguns acreditam que a resposta está no próprio estilo de vida da família: exposição midiática, carreiras de risco, envolvimento com política, guerras e esportes perigosos. Tudo isso aumentava as chances de tragédia. Outros, no entanto, falam em algo sobrenatural. Há teorias de que o patriarca Joseph Kennedy Sr. teria feito pactos obscuros em busca de poder e riqueza, e o preço disso seria pago pelas gerações seguintes. Ainda que não haja provas de nenhuma maldição real, o peso simbólico dessas mortes sucessivas criou uma narrativa que se sustenta até hoje. A chamada maldição dos Kennedy é, acima de tudo, uma história sobre o fascínio humano pelo poder e pelo destino. Seja coincidência, superstição ou consequência de escolhas arriscadas, uma coisa é certa: a família Kennedy marcou a história dos Estados Unidos e do mundo. Eles conquistaram o auge do poder, mas também conheceram as perdas mais dolorosas. E é justamente dessa dualidade que mantém viva a lenda. No fim, talvez a verdadeira maldição da família Kennedy seja a própria impossibilidade de escapar dos holofotes da história. Agora me diz, o que tu acha dessa maldição? Realmente existe uma maldição? Ou foi só uma sequência de coincidências bem infelizes? Eu não sei no que acreditar, mas o meu café já tá acabando, então eu espero te ver aqui amanhã pra gente tomar mais um café enquanto debatemos sobre outro mistério. Considere se inscrever caso tu não seja inscrito ainda, deixa o like que me ajuda demais e comenta aqui o que tu acha que é verdade ou não.